O conflito no Oriente Médio continua se intensificando e a cada novo capítulo fica mais claro. Trump parece cada vez mais perdido, enquanto Israel consolida seu papel como verdadeiro agente desta guerra. Aqui no Brasil, testemunhamos mais um episódio frustrante. A CPI do crime organizado terminou sem relatório. Mais uma vez, levanta-se a discussão sobre a instrumentalização desse tipo de expediente parlamentar, muitas vezes usado não para apurar, mas para impedir que os problemas sejam investigados. No vídeo de hoje, vamos discutir como o fracasso dos políticos em operar política nacional e internacional acaba passando a falsa ideia de que a própria política seria o problema. Logo depois da nossa vinheta. Notícias do mundo: a infantilidade de Donald Trump. Saudações, pessoal. Eu peço que vocês deixem o seu like, se quiserem, um comentário e compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas. Quem tem acompanhado as idas e vindas das declarações do presidente norte-americano Donald Trump já está ficando praticamente maluco. Eu vou ler agora pra vocês a coletiva de imprensa que ele deu no dia 16 de março pra CNN. Se liga nisso aqui. Isso aqui era 3 semanas após a guerra, o preço do petróleo estava disparado, a OTAN não queria ajudar e a guerra estava se mostrando cada vez mais sem saída. Então já imagina o estresse que o Trump tava. Mistura isso com aquele narcisismo que a gente falou, da pessoa não reconhecer os problemas, com os possíveis sintomas de demência, e o resultado foi literalmente esse. Às 12h13, Trump diz que quer um cessar-fogo com o Irã. Às 12h15, ele declara vitória. Às 12h17, ele anuncia o envio de soldados. Às 12h08, diz que não vai ter soldados. Às 12h11, diz que não quer um cessar-fogo. Às 12h16, declara vitória pela segunda vez. Às 12h17, pede outro cessar-fogo. Às 12h23, fala que a OTAN é covarde. Às 12h29, diz que o Irã está implorando por um cessar-fogo. Às 12h31, diz que tá tudo perfeito. Às 12h36, diz que o petróleo a $500 por barril é algo bom. Às 12h37, exige a abertura do Estreito de Hormuz, mas às 12h39, ele diz que o estreito nunca esteve fechado. Às 12h41, diz que os Estados Unidos nunca estiveram em guerra com o Irã. E às 12h42, finalmente, ele declara pela terceira vez vitória contra o Irã. Uau! Nesta semana, Trump anunciou que ia fechar o Estreito de Hormuz. Isso mesmo, o mesmo estreito que, segundo ele, já estaria praticamente aberto. Pois, na verdade, o Irã estaria completamente derrotado. Na prática, a ordem era barrar navios de outros países que negociavam sua passagem com as autoridades iranianas. Uma postura infantil, do tipo, se não me deixam passar, então ninguém vai passar. Mas nem todos os países são iguais. No dia seguinte ao início do bloqueio, um navio cargueiro chinês, inclusive de uma empresa sancionada pelos Estados Unidos, atravessou o estreito tranquilamente. Resultado: Trump voltou atrás e anunciou a abertura do bloqueio que ele mesmo criou, dizendo que a China ficaria feliz, supostamente porque haviam acontecido conversas entre Pequim e Estados Unidos, e nenhuma autoridade chinesa confirmou essas conversas. O que fica cada vez mais claro é que Trump não está no controle da situação. Ele entrou no conflito sem condições de impor qualquer condição forte ao Irã e, pior, expôs que a proteção oferecida pelas suas bases militares, além de não servir para proteger de ataques, transformou esses países vizinhos em alvos. Para além disso, as suas ações impulsivas já causaram a renúncia de profissionais de alto escalão e até a demissão de generais no meio do conflito, algo que deixa ainda pior o clima interno no Estado norte-americano. Então, quem realmente está com a iniciativa da guerra? Aí entramos no ponto central. Horas após um acordo de cessar-fogo mediado pelo Paquistão entre Estados Unidos e Irã, Tel Aviv iniciou um bombardeio, naquele momento o bombardeio mais letal contra o Líbano, com mais de 200 mortos de um só ataque.
De lá para cá, centenas de ataques ocorreram. Hoje, há mais vítimas fatais no Líbano do que no Irã. Autoridades israelenses já falaram abertamente em anexar o território libanês. Mais de 10% do território do país já foi tomado e mais de 20% da população foi desalojada. Se estivéssemos falando de um país do tamanho do Brasil, por exemplo, seria como desalojar toda a população de São Paulo e entregar para o exército invasor um território que, começando pelo sul, iria até São Paulo. O argumento do governo de Israel é combater o Hezbollah. O mesmo argumento, se você pensar bem, que foi utilizado para tomar Gaza e a Cisjordânia em relação ao Hamas. Mas é difícil levar isso em consideração quando você para lembrar como surgiu o Hezbollah. O Hezbollah surgiu em 1982, justamente numa luta dos libaneses contra a primeira tentativa de invasão de Israel. Sim, eles já tentaram antes. Para os críticos, isso é mais uma confirmação daquele projeto do Grande Israel que comentamos no último vídeo. O plano de expansão que vai do Egito à Arábia Saudita, engolindo partes do Iraque, Jordânia e Líbano. Continuem ligados aqui no canal, pois a gente vai continuar sempre trazendo as novidades sobre esse conflito, que está pressionando fortemente a economia mundial. Embora a coisa seja muito dinâmica e toda hora o vídeo fique desatualizado. Agora notícias do Brasil. As CPIs que não investigam e acabam atrapalhando. Internamente, o cenário também não está nada calmo. A CPI do crime organizado terminou com um relatório no mínimo extravagante. Vamos dar uma olhadinha no que era o objeto que a CPI pretendia investigar. Basicamente, o objeto era investigar PCC e o Comando Vermelho, além das milícias. Mas no fim de todo esse período de investigação, os indiciados que mais chamaram a atenção por parte do relator, que foi o senador Alessandro Vieira, incluíam os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, além do PGR Paulo Gonet. A inclusão dos nomes dos ministros do relatório é pra lá de frágil. Ele quis argumentar que não consegue fazer investigações mais pesadas sobre as organizações criminosas porque os ministros do Supremo teriam atuações que impediriam essa investigação. O problema é que as atuações dos ministros dizem respeito às decisões tomadas em plenário ou em decisão monocrática, mas dentro da legalidade. Então, basicamente o que ele está dizendo é que a lei impediu que se fizesse uma investigação mais profunda. É óbvio que esse tipo de relatório ia gerar um grande mal-estar entre os membros da comissão, a não ser aqueles que já não gostam dos ministros mesmo. Todo o tempo, recurso, gastos para essa CPI acabaram dando em nada. Minto, serviu pelo menos como palanque para o relator, que busca a reeleição junto à base da extrema-direita. Alessandro Vieira, embora não tenha um perfil muito histriônico de alguns extremistas, ele foi um notório lavajatista. E isso ajuda a explicar os alvos, os mesmos que Moro e Dallagnol, há tempos atrás, atacaram, como o Toffoli e o ministro Gilmar Mendes. Não é novidade o uso político de CPIs, ou, num passado bem recente, a gente pode citar a CPMI do INSS, que foi presidida por Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, que é pré-candidato ao Senado, apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro, e que foi acusado de blindar membros da Igreja Lagoinha, da qual ele é membro, e aliados de Flávio Bolsonaro. Houve também a CPI das Americanas. Ficou claro que houve uma fraude, mas os bilionários da 3G Capital, Lehman, Teles e Sucupira, principais beneficiários do esquema, nem foram convidados a depor. O presidente da CPI, Agostinho Ribeiro, tinha ligações com iniciativas financiadas por Lehman. Houve pedidos para o seu afastamento, mas foram ignorados. Resultado, a CPI também não apurou nada. O padrão vai se repetindo.
CPIs viram palanques políticos ou diversionismo que desvia a atenção da opinião pública dos verdadeiros responsáveis. Nesta semana, também começou a batalha pelo fim da escala 6x1. A PEC, que estava em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, teve parecer favorável do relator. Porém, a direita manobrou para travar o andamento da PEC. Lucas Redeker, do PSD do Rio Grande do Sul, e Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, pediram vistas conjuntas, travando o avanço da pauta até o final do mês. De certa forma, isso já estava sendo anunciado, que eles iriam tentar travar essa proposta de qualquer forma. Mas o governo reagiu. Lula enviou um PL com prioridade presidencial e se o Congresso não votar esse PL em 45 dias, a pauta total da Câmara trava. O presidente Lula enviou ao Congresso o projeto que estabelece o fim da escala 6x1. De acordo com a Casa Civil, o texto está sendo encaminhado em regime de urgência, o que acelera a tramitação. O repórter Danilo Moliterno está acompanhando e tem as informações para a gente ao vivo. Então a gente deve ter o texto protocolado e essa urgência de fato estabelecida. E por que é importante a gente falar desse projeto com urgência? Porque, primeiro, a gente sabe que temos propostas de emenda à Constituição, PECs, que já tramitam com esse tema na Câmara dos Deputados e que esse é o modelo favorito de Hugo Mota para essa tramitação. Acontece que não é o modelo preferido do governo, que vê a PEC como um modo mais moroso dessa tramitação acontecer e, portanto, prefere que aconteça por meio de um projeto de lei. Primeiro, porque a urgência constitucional obriga que essa votação aconteça, até porque, caso não aconteça a votação em 45 dias, isso pode travar a pauta do Congresso Nacional. Essa briga só está começando e a gente vai acompanhar. Fique conosco. Pessoal, caminhando para o fim. O vídeo de hoje mostra 3 assuntos que parecem estar muito distantes uns dos outros. Guerra no conflito internacional, CPMIs transformadas em palanques e uma luta para impedir a vida mais digna dos trabalhadores. Os 3 casos, contudo, tratam de um único grande assunto, que é a política. No conflito internacional, buscar a guerra antes da negociação foi uma decisão política. As CPMIs podem ser muito úteis para apurar problemas, mas também são decisões políticas. E o mesmo posso dizer a respeito do debate sobre a escala 6x1. Mas por vezes, diante de tanta coisa negativa feita pelos operadores da política, é compreensível que muitos pensem que não existe diferença entre eles, que nada muda, os políticos são todos iguais. Mas esse pensamento não está correto. Existem diferenças. Se não prestarmos atenção, corremos o risco de premiar políticos desonestos com mandatos que eles não merecem. Política não é apenas a profissão do político. A palavra política vem do grego, politicar, os assuntos da cidade. É a forma como nós organizamos melhor a nossa vida dentro da sociedade. Se não estivermos atentos à política, seremos sempre comandados por aqueles que se interessam por ela. E nem sempre será a nosso favor. Temos que ficar atentos. Obrigado por ficar até o final. Se inscreva para ter esses pequenos resumos das notícias, além de outros temas que ajudam a compreender melhor a política e a sociedade em que vivemos. Eu sou Francisco Monassi, esse é o canal Só um Adendo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.